Olá, muito boa noite. Agora são 21 horas e 7 minutos desta quarta-feira, 17 de maio de 2017. Estamos ao vivo com nossa estação Hamburgo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Ao vivo no dia em que o Brasil recebeu mais um grande susto, né? A gente não está acostumado porque a gente não consegue se acostumar com esse tipo de coisa. Mas a casa do presidente Temer caiu. E aquilo que parecia se encaminhar para um ano de tranquilidade na nossa economia, de uma certa retomada, vira numa nova incerteza. A gente tem a certeza que as pessoas não querem viver o que a gente está vivendo, mas talvez seja um bom momento para passarmos a limpo realmente a nossa vida política e econômica, né? E econômica eu falo das indústrias, das empresas que compõem esse Brasil e que participam de todos esses escândalos que a gente está cansado e não suporta mais ouvir falar. A diferença parece ser que agora atinge com não apenas suposições, não apenas informações, com provas, o núcleo do poder. O presidente Temer foi gravado, uma câmera, defendendo que o então preso ex-deputado Cunha recebesse a sua mesada pela JBS, gravado exatamente por um dos donos da JBS, que novamente, mais uma coisa que veio à tona, que parece que não é do Lula. A gente vai discutir esse e outros assuntos no nosso programa Estação Hamburgo desta noite. Dejair Krumena, muito boa noite. Boa noite. Como é que tu recebe essa notícia toda aí? Olha, menos tremo que a Renata Vasconcelos da Globo quando foi dar o Fernando botou o plantão agora, né? O plantão da Globo, né? Mas eu acho que é estarrecedora a revelação e doa a quem doer, né? É um tiro no coração do presidente Temer? Eu acho que sim, eu acho que é um tiro no coração do presidente Temer. Alguns desafetos petistas meus já me mandaram WhatsApp e algumas mensagens, né? Certamente querendo saber qual é a minha posição, até porque o Aécio Neves, o candidato em quem eu votei para presidente, também foi gravado, né, mas com por 2 telefone, milhões, né? Por telefone. Ele pediu 2 milhões, né? Ele pessoalmente pedindo 2 milhões. Eu diria o seguinte, ao contrário dos petistas, né, que morrem agarrados ao Lula e à Dilma, dizendo que é golpe, que é mentira, que nada do que foi apurado aconteceu, eu quero mais é que prendam Aécio, que prendam Michel Temer, que ponha toda essa quadrilha na cadeia, né, porque eu quero um país bom para viver, né, e sem corrupção. Então, assim, é do meu partido, não tem problema, prendam, né? E exatamente essa é a minha posição. Se fosse um petista, e se fosse com eles, está sendo, né? O Lula vai lá, mente para o país inteiro e rede nacional e o PT sai para a rua dizendo que não, que é mentira, é tudo golpe da Rede Globo, é tudo coisa da mídia, da grande mídia e etc, né? Quem estourou hoje foi a Rede Globo, né? O furo de reportagem foi do jornal O Globo. Foi do jornal O Globo. Eles não pregam prego sem estopa deles. Claro que não. Tem um porquê, alguma coisa para esse país está sendo preparado por alguém que não é eu e tu aqui no caso. Claro que não. O Marcos Fábio Copete, muito boa noite. O que acontece no Brasil a partir de agora? A gente vai ter uma renúncia do presidente Temer e o fim da agonia ou a gente vai agonizar por mais alguns bons meses? Já temos processos de impeachment registrados essa noite na Câmara de Deputados. Sinceramente, me assusta isso. Não me espanta. Eu sempre acho curioso como tem pessoas assim inocentes, porque no fundo eu devo ser um grande mau caráter, porque eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul não precisa do aeroporto 20 de setembro. O Fernando Marco não está acordando para o programa. Eu acho que ele não compartilha da minha opinião. Eu tenho certeza que as obras super necessárias
hiper necessárias para ser realizadas de frente à estação do Transurb Novo Hamburgo, que, por sinal, como não tem eleição agora nos próximos 60 dias, não se fala mais nisso. Quer dizer, você tem umas urgências no Brasil que basta ter um pouco de bom senso para perceber que não é o aeroporto ali em Portão que vai salvar a nossa economia, não é as obras ultra necessárias de um camelódromo do lado do shopping de Novo Hamburgo que vão resolver. Tudo isso tem uma explicação nessa política de P minúsculo que aconteceu. Não me surpreenda o que tem sido noticiado pela Globo, e nem porque a Globo, digamos assim, hoje abraça um apresentador diferente do que está sendo posto como candidato à presidência da República. Quando Luciano Huck é ofertado para ser tema de escola no Carnaval Carioca, contando com um apoio de 20 milhões para a escola, é parte dessa explicação de por que a empenho, a mídia é golpista, sempre foi, só que não é golpista contra o PT, e nem contra o 13, afinal, o Temer é 13, eu não tinha a menor dúvida que ele estava junto, e também não tinha a menor dúvida que o Aécio também não é santo. A política hoje é com P minúsculo. Me permita só dar um abraço, por favor, rapidamente, porque eu sei que o pessoal de Tramandaí está agoniado. Eles acompanham a nossa Vale TV pelos aplicativos. E eu queria dizer para o pessoal da Credit Crazy, o pessoal de Tramandaí, para acompanhar que hoje vai ser um daqueles programas assim memoráveis sobre ética, sobre política, num nível bem mais elevado. Um abraço ao pessoal de Tramandaí. Fernando Marco, como é que tu está encarando as notícias dessa tarde e noite? Com muita naturalidade. Com muita naturalidade. Companheiro Temer? Na realidade, o companheiro Temer, o companheiro Aécio, né, porque são companheiros da corrupção, né? Já recebeu uma alfinetada aqui. Não, mas isso não... O Temer entrou por vias através do 13. Mas não é que ele tenha entrado por vias do 13, porque essa é a conjuntura política. Esse é o quadro político do Brasil e sempre foi, desde muito tempo atrás, como na época da ditadura, por exemplo, em que as empresas também financiavam as campanhas, financiavam o governo, já que não tinha muita campanha, né? Não existia campanha, ninguém fazia campanha. Vocês recordam da Lei Falcão, por exemplo, que era proibido ter animação, tu tinha que tirar na época o Pedro Simon, quando foi candidato ao Senado, o número dele era o 5, e fizeram uma animação assim, tiraram uma foto dele assim, depois uma outra assim, depois uma outra assim, até abrir o 5, foi uma grande sacada. Pena que ele não se elegeu, né? Mas a sacada foi legal. Quem ganhou na época foi Não, para o Senado sim, para o Senado foi Pedro Simon. Mas a gente fica pensando, de tanto viver, se informando no meio político e sabendo do que acontece, né, muitas vezes até nos bastidores da política, de tanta gente que batalha para chegar, né, num cargo, e de outros que fazem esse tipo de coisa, né, fruto de uma falta de uma reforma, que é a mais importante de todas, mais do que a reforma da Previdência, mais do que a reforma trabalhista, que é a reforma política, a reforma desse sistema, que é um sistema, né, que está levando o Brasil à bancarrota, está levando o Brasil à insolvência, à falência, né, e que a gente não vê muito horizonte, né? O que se vê eu vejo muito Getúlio, né? Eu vejo muito a figura do Getúlio se matando lá em 54, né? Essas figuras que são os presidentes de Congresso, que não têm legitimidade popular nenhuma, o caso do Ranieri Mazzilli, do Café Filho, do Itamar Franco, né? Do próprio Temer, do Sarney, pessoas que não têm representatividade. Você me dá 6 segundos? Que não 6? Agora você vai entender que não tem apelo por que eu me insurjo. Sim. Quando neopedetistas
colocam na boca o nome de Leonel Brizola. Não, mas aí- Você está lembrado do que eu estou falando isso? Aquela provocação uma semana mas atrás? eu não sei exatamente isso. Eu não sei a quem tu te refere como neopedetista, que é uma coisa assim. Isso aí me lembra o Henri Cristo dizendo que português é o neo-aramaico. Não. Aquela língua que ele fala, meu pai. Isso não existe neopedetista ou neo, isso é aquilo. Tem pessoas que estão comprometidas com uma política honesta, sabe? Nessas eu me incluo, né? E aí eu sempre falo da minha campanha lá em 2008, quando fui candidato a vereador, com 15 mil tirados do bolso, eu fiz 999 votos. Por que eu não me elegi? Porque eu precisava de mais ou menos 60 mil reais para se eleger, para me eleger na época. Não se consegue fazer política sem dinheiro. E esse que é o problema. Então vou de É um público, ciclo vou de vicioso, público, Exatamente. de público E aí dizer que quem ele- tem mais ele me cara de entendeu pau errado. para chegar no empresário e convidar ele, ó, cara, vem, me apoia e bota 1 milhão na minha campanha que depois eu vou te apoiar, que é o toma lá da cá, que é o me ajuda que eu te ajudo, sem nenhuma referência ao nosso amigo Chico Ferraz, pelo amor de Deus, mas é esse tipo de bandalheira, esse tipo de podridão, é esse tipo de relação promíscua e prostituída que existe na política, que tem que acabar. E espero que acabe agora, porque botar o boneco do João Dória como candidato a presidente também não vai resolver, porque ele também foi ladrão, ele também roubou. E ele também mentiu quando ele mostrou a carteira de trabalho, aquela dizendo que ele trabalhava, aquilo foi mentira, né? Vocês sabem disso, todo mundo sabe disso, né? Então assim, a gente precisa colocar um ponto final, mas esse ponto final não vai ser colocado num processo agora, midiático, de Rede Globo agora, porque a Rede Globo não está fazendo isso de graça, não se iludam, tá? Isso vai ter uma contrapartida ali na frente, que ela vai bancar, porque ela sempre foi amiga do poder, desde a época do Castelo Branco, Porque desde esses a época do vídeos estão Castelo... trancados dentro do gabinete do Fachin. Alguém teve acesso a esses vídeos. Exatamente, é isso. Os irmãos Wesley e Joesley, Isso. que são Batista, né, que são os donos da Friboi, da JBS, enfim, dessas marcas, o grupo JF, que foram ao Fachin, fizeram uma proposta de acordo de delação premiada e a partir dessa proposta e do ok dele entregaram todo esse material que já está há muito tempo guardado. Por que vazou neste momento? E por que eles não vêm efetivamente à tona? E por que o ministro Fachin, neste momento, não libera esses vídeos e se resolve rapidamente essa questão? Porque na realidade existe uma coisa que o Marx dizia, que existe o lumpenproletariado, o lumpenzinato. O lumpenproletariado são os estratos mais baixos da sociedade no sentido de poder aquisitivo, aquelas que estão abaixo da linha da miséria. E no Brasil existe uma lumpenburguesia, que são esses figurões tipo Aécio, tipo Eliseu Padilha, tipo Temer, e esses caras que eles financiam todo esse conchavo com um grande empresariado, essa é que é a realidade. E o telespectador precisa abrir os olhos em relação a isso. Existe um grande projeto de venda do patrimônio, e daí entra a história do Brizola, e daí eu não digo que eu sou neopedetista, como tu falou, né? Eu não me sinto, mas eu lembro do Brizola falando sobre isso, que é a venda do patrimônio público a preço de banana, não que eu seja a favor ou contra a privatização, não é isso, sabe? Mas já começou com a história lá da Vale do Rio Doce, e agora a bola da vez é o pré-sal, tem o interesse do grande capital especulativo internacional, de olho no Brasil, e nisso aí entra inclusive a falência da Odebrecht, e a entrada de construtoras... vai sair livre dessa história. A coordenação premiada já limpou talvez tudo isso, talvez inclusive isso vai poder com o poder público fazer contratações. Então, vamos finalizando, virar o as questões não risco. podem ser reduzidas. As coisas não podem ser assim, que ser aprofundadas. porque o cara é petrário, é coxinha, ou é mortadela, não é isso, sabe? A coisa muito maior do que se fala na mídia. Na grande mídia. O adestrador Rafael Piccoli, o cara do Meu Amigo é o Bicho, o Copete estava dizendo que é o programa da Vai TV que ele mais gosta de olhar, viu? Olha, eu fiquei muito feliz de saber disso. Quando eu te convidei para vir aqui hoje para a gente conversar um pouco, não foi para falar do Temer, tá? Mas tu já percebeu que é inevitável a gente discutir esse assunto. Como tu disse, né? O Brasil está sendo passado a limpo, literalmente. Né? E tu é uma pessoa que tem uma opinião política forte também, né? Até eu vou separar vocês dois no segundo bloco aí para não ficar muito próximo. Guardar para mim, assim, né? Até mas hoje é teu dia de falar sobre isso tudo que está acontecendo. A oportunidade é essa. Como é que tu está enxergando isso, Hans? Eu vejo, talvez, com a mesma tranquilidade que o meu amigo aqui vê, mas eu fico triste, porque, assim como tu disse, a casa do Temer caiu, mas nós moramos nessa casa. É o nosso país.
Essa casa é o nosso país. Então não foi só a é casa. o nosso país. O nosso país é muito maior que a maloca que esse rapaz vive. Não, mas que isso... esse senhor vive. Pois é, mas isso... Com perdão do respeito, nosso telespectador, mas hoje é um dia de a gente não medir muito. Temos que medir as palavras. Não é o país dele, né, Rodrigo? Não é o país dele. Claro que não. É o nosso país. É a minha casa e a tua casa. Exatamente. Mas eu acho que esse é o momento de o Brasil ser passado a limpo, literalmente. De passar o rodo e cair todo mundo que tem que cair. Que todos nós consigamos passar por essa crise que vai vir mais forte agora, que vai vir mais forte, e que a gente consiga, de repente, colocar lá na casa de cada um pouquinho de calma, de paciência, um pouquinho de sangue frio. É isso. E sangue frio eu acho que é importante, que eu acho que a paixão partidária agora também não vai ajudar. Tem que ter um pouquinho de sangue frio para achar o rumo certo, que todos nós devemos tomar. Embarcar no Dória ou embarcar no Lula de novo, eu acho que esse não é o caminho. Respira fundo, Brasil, respira fundo, sangue frio, e vamos achar um caminho melhor para todos nós. Mas esse Congresso, na hipótese tanto da renúncia, que eu acho muito pouco provável, porque existe um apego tão grande ao poder por parte desses políticos todos, tanto na hipótese da renúncia quanto na hipótese do seu impeachment, talvez num tempo recorde, se essas provas vierem à tona com a urgência necessária pelo nosso país. Tu acreditas que esse Congresso que está posto aí, com mais de 70% dele seus nomes jogados na lama, tem legitimidade para escolher, mesmo que por um mandato tampão, o futuro presidente desse país? Eu acho que não, né? Acho que não. Seria não tem, o quê? Uma eleição direta? É complicado. Eu acho que a voz do povo agora, nesse momento, tem que ser ouvida. Talvez um plebiscito para decidir o caminho. Não tem legitimidade, mas é o caminho. É o caminho natural. O caminho nacional é este, né? Vai ter que ser por eles. Exatamente. Né? Serão 3 meses de governo do presidente da Câmara, né? Maia, o Maia, também envolto em corrupção? Também, também está na Lava Jato. E aí, então, a escolha pelo colegiado do Congresso. Que aí poderá ser qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. As primeiras palavras que eu vi na rede social quando eu fiquei sabendo o que estava acontecendo no dia de hoje foram os guarda-pós militares saindo do armário. Tu acredita nisso, Dejane? Acho que não. Não acredito. Não tem espaço no Brasil de 2017 para uma revolução? Acho que não. Acho que não tem. Eu acho um pouco assustador isso. Não, a gente pode pensar em qualquer coisa. Até né? porque a motivação do passado era um inimigo ideológico. Seria o comunismo, né? O comunismo, o que se usou como argumento. No primeiro momento da Revolução, que tem que separar a Redentora em vários períodos, mas no primeiro movimento foi uma disputa ideológica, porque alguns estados do país se encaminhavam para uns regimes, assim, umas posições mais socialistas, e nós estamos falando em 64, faz muito tempo. O inimigo do grande irmão branco do mundo era o comunismo, era Estados Unidos versus o comunismo, era aquilo em 64. Só quem viveu naquela época pode ter a dimensão, porque fica muito difícil de explicar para o telespectador. Mas hoje, na verdade, nós estamos mais na briga da corrupção e não há um vácuo, existe uma anomia, não tem exatamente... Se você, telespectador, tiver que votar entre um apresentador da Band e um apresentador da Globo, nós estamos no fundo do poço mesmo, mas no fundo do poço, porque aí o requisito vai ser popularidade. Quem tem mais audiência? Aí eu tenho no Facebook 3 poder. milhões de seguidores, e qual é a emissora que pega melhor nos cafundós, nesse lumping do campesinato, lá, como fala os colegas. Se hoje a gente não tem mais disputa ideológica nenhuma, e é pior, isso se a gente tem que falar até baixo, né? Muito próximo a nós estamos vendo eleições de corporativismo. É um representante da minha igreja, o representante dos Mano Change, né? Mano Change, claro. para não ter processo, Mano Change. O representante dos Manos. Aí, então nós temos esses problemas muito próximos a nós. Hoje é uma disputa econômica. Eu preciso tomar posse para controlar o futuro aeroporto do Rio Grande do Sul. É isso, é basicamente isso.
mesmo que não haja necessidade. Então a disputa hoje é econômica, e como não tem ideológica, abre espaço para qualquer rostinho bonito que aparece com foto pé descalço, todo mundo de branco, passeando de táxi. A disputa pode ser econômica, mas a gente tem que sempre lembrar da dicotomia social econômica, e economia no nosso dia a dia. dia. É sempre ideológica, porque a econômica só pensa numa coisa. Seja a eleição alemã, a eleição francesa, exatamente, com Marine Le Pen quanto o Macron, foram disputas dessa extrema-direita que está ressurgindo forte no mundo. A extrema-direita existe, os bolsomitos da vida existem por causa da corrupção. É a mesma pessoa que diz, bandido tem que matar. E nós, até os mais cordatos aqui, um pouquinho mais avançados intelectualmente, nós já começamos a ceder nisso, volta e meia. Quem de nós não pensa aqui quando sofre o abuso da violência, da insegurança ou de problemas sociais, que diz assim, tem mesmo que liquidar. Mas mesmo é a questão social que caminha lado a lado com a questão econômica. A gente vive uma crise há quase 3 anos nesse país. Desde setembro lá de 2014, a gente queria sair dessa crise, né? Saímos um março maravilhoso, veio um abril não tão bem, um maio que começa muito bem, aí na metade do mês, um bom mês de maio, e aí explode uma bomba dessa. Ou seja, tudo que a gente estava pensando que nós vamos retomar o emprego, vamos retomar a dignidade das pessoas desse país que, infelizmente, perderam conquistas de muitos anos, os últimos 20 anos com Sabe que eu tenho minhas dúvidas? Cardoso e tenho Lula. Minhas dúvidas se hoje, assim, o que sente a população dos normais aqui e que sente os políticos, hoje a classe política está tão preocupada em se preservar, em manter o seu status quo, se manter no poder, que a economia está mais ou menos apartada disso. A economia reagiu, não foi nem por ações do governo, exatamente porque como o governo é meio ineficiente, você dá um jeito de arrumar uma locação mais barata, um emprego duplo. Mas isso também tem a ver com a estabilidade. Não, né? Concordo. É a crise de confiança. Se nós vamos enfrentar uma nova crise de confiança, nós não vamos emergir disso aqui de jeito nenhum. Mas tem que pensar que Novo Hamburgo não é o Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul não é o Brasil. O Brasil está melhor que isso. A gente não pode esquecer. Vamos fazer um intervalo, vou falar lá. A gente não pode esquecer do quarto poder, né? Que está manipulando ali as pecinhas, né? Pois é. Ela vai pender, o quarto poder vai pender para aquele que vai favorecer eles, né? Que é... Pode falar Globo, né? Eu espero realmente que a gente pense, em primeiro lugar, em resolver logo esse problema para que a gente possa seguir a nossa vida. Não chamei o nosso WhatsApp hoje, né? O Jorge está me puxando as orelhas aí. 99750-1414, está na tela aí, ó. Participa da nossa programação. Quer participar, quer mandar alguma informação aqui, quer mandar a sua opinião aqui, a gente vai ler no ar em seguida. A gente tem aí o nosso VT do nosso Sim de Lojas, né? Quem tem loja, tem Sim de Loja. Estamos aí falando em economia, falando da dificuldade e o empresário aí tentando sobreviver apesar de toda a nossa classe política lá em cima em Brasília, dificultar bastante a nossa vida. Vamos rodar aí. Sim de Lojas Novo Hamburgo. Defendemos os interesses da classe lojista e disponibilizamos vários serviços, como certificação digital, proteção ao crédito, cartão Sim de Lojas e Sesc Empresário, assessoria jurídica e centro de eventos. Tudo isso com uma só finalidade: impulsionar o comércio varejista. Somos referência regional em representatividade, sempre preocupado com valores como transparência, ética, liderança, comprometimento e inovação. Michel Temer, gravado ao dar aval para comprar o silêncio de Eduardo Cunha. A gente não tem como não discutir isso nesta noite de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já já.